Depois do banho, Paulina secou a criança, colocou maisena nas assaduras. Não havia nem sabonete para lavar a criança. Não havia fraldas ou roupas limpas, só trapos imundos por ali. O desespero da fome tomara conta daquela vidinha que, sôfrega e faminta, caçava os seios de Paulina. Aquela criança estava aguada. A mãe tirara o peito da boquinha dela de uma vez só. E ela estava sentida por isso. Quando a mamadeira de leite tocou os lábios dela, ela sorriu, mas engasgou de tanto desespero. Era uma mamada e uma engasgada. Foi a mamadeira mais difícil que Paulina ministrou a alguém. E olha que ela era mãe de 8 filhos. A tarde fria caía lenta sobre aquela pobre casa, abandonada ali no meio do matagal. Não havia luz elétrica e as muriçocas e os pernilongos invadiam o quarto. Os bracinhos e as perninhas de Fatinha estavam todos mordidos, que pareciam alergias. Agora Paulina entendia a causa de tanta coceira e furúnculos. A noite se aproximava. E em casa, os filhos de Paulina estavam preocupados porque a mãe demorava tanto para voltar. Ela havia saído logo após o almoço. Eu comecei a preparar a janta, porque sabia que daí a pouco todos chegariam famintos do trabalho. Uma chuva fria, como um fubazinho, sendo coado, cobria toda a vegetação. Um vento frio, quase gelado, subia da ribanceira do rio, nos fundos da horta daquela casinha, onde estava a criança a dormir. E assim Paulina pensou: essa criança vai morrer se eu a deixar aqui. Eu preciso salvá-la. Dona Maria, a avó da criança, às vezes fazia alguma coisa que Paulina pedia, mas resmungava impropério sem parar. Queria mesmo que a netinha morresse. E aí o cachorro começou a latir. Era um menino Gerdau que estava chegando, o irmãozinho de Fátima. Ele havia passado na tronqueira da beira da estrada. E atrás dele vinha a mãe, a Maria Brígida, e logo atrás vinha um homem, junto com ele. Era um desconhecido, Paulina não sabia quem era. Quando Maria viu Paulina, ficou muito sem graça. Ela pensava que a criança havia morrido. Estava toda sorridente. Por isso, a amiga fora chamada ali e estava para ajudar no enterro da criança. Mas qual não foi a sua surpresa ao ver a filhinha sorrindo dentro do balaio, tomando de banho tomado e com a barriguinha cheia. Com muito tato, usando bem as palavras, Paulina a convenceu a deixar levar a Fatinha para a cidade e ficar uns dias com ela, até sarar a diarreia. Muito contente, ela permitiu. Ela imaginava na noite de farra que teria com aquele homem, sem o choro da criança, cagona, faminta, para atrapalhar tudo. Porque o menino Gerdau, de 6 anos, deitava e dormia de tão cansado que estava. E mesmo que ele acordasse e visse a porca vergonha da mãe, ela não estava nem aí. Ela já perdera o respeito e a vergonha na cara. E o filho, que se virasse e entendesse o que entendesse. A mãe já não ligava para isso há muito tempo, pelo que ele pensava ou o que ele achava. Perdera a dignidade e a vergonha na cara. Caía a noite, quando as duas chegaram. E estavam felizes com a criança nos braços. Era como um troféu. João havia chegado de serviço, pegou Fatinha no colo e saiu a dançar com ela, chamando-a de mulata. Chamou seus camaradas todos para ver de perto. À noite, ela chorou bastante, tossiu muito, vomitou, teve febre e por 2 vezes no meio do vômito havia lombriga, que a criança havia botado pela boca. No outro dia cedo, eu levei a criança ao médico e foi receitado vermífugo e vitaminas que meu pai João comprou para poder que a criança tomasse.
mamadeiras na hora certa, banhos, remédio, e no prazo de uma semana parecia que era outra criança. Estava linda, muito bonita de se ver. Um dia, Paulina foi à cidade a comprar flanela para fazer pijama para Fatinha, quando encontrou com o tal primo Zé Eugênio, e ele viu a criança, e todo enciumado chegou em casa e contou à esposa, que no outro dia foi à casa de Maria Brígida reclamar a posse da criança. Eles eram padrinho da menina e tinham mais direito sobre ela que João e Paulina. Desde o episódio dos brincos, eles ficaram com raiva, mordido, e aí não perderam a oportunidade de se vingar nessa situação. Mas, quando vieram pegar a criança na casa de Paulina, Paulina disse que só entregaria a criança nas mãos de Constância, a esposa desse Eugênio, se ela fosse lá buscar a menina com uma testemunha para testemunhar que realmente a criança estava ótima, bem cuidada, até ser entregue sob os cuidados deles. Constância foi junto com o marido e, toda chorosa, disse que Deus não lhe dera uma filha, só 2 meninos, e que agora eles providenciariam a afilhada que tanto precisava de uma família. A menina ficara 4 meses na casa de João e Paulina. Tinha roupas bonitinhas, bem feitas, agasalho, sapatinho, sandalinha, pijama e muitas fraldas. Tudo foi arrumado em uma sacola e todos se despediram da menina que, feliz, passou dos braços de Paulina para os braços da madrinha Constância. Se Paulina derramou alguma lágrima por causa disso, ninguém sabe, ninguém viu, mas com certeza. Como sempre, a vida tem um mais. O dia da lágrima também chegou para ela nesse caso, com o que aconteceu com aquela pobre criança. Os meses foram passando e a menina já tinha completado 1 aninho. Mas aconteceu que, na casa de João e Paulina, nunca mais eles viram a menina ou ouviram falar sobre ela. Às vezes, alguém dizia que tinha visto a menina, que tinha ouvido falar, que a criança estava já grandinha, já andava e tudo bem. Mas pelo que era dito, era que Constância nunca saía de casa e não gostava que a criança fosse vista por ninguém. Esse homem, o marido de Constância, tinha um matadouro de boi e fornecia carne para o açougue da cidade. E sempre falava na afilhada adotiva quando era perguntado. Ele a elogiava, deixando transparecer felicidade em ter uma filha. Esse era o sonho deles desde os tempos em que ainda eram solteiros. Deviam mesmo gostar e estar orgulhosos e muito felizes. Fatinha era uma criança linda, coisa que não seria capaz se aquele homem horroroso e a mulher feia, que parecia algo que eu não posso dizer aqui, de tão desajeitada e sem graça. Os 2 filhos deles, pré-adolescentes, eram feios. Fatinha era bonita. Não, todo mundo via que não era filho deles. E assim a vida de Paulina era tão tumultuada que ela ainda não tivera tempo disponível o suficiente para deixar suas tarefas domésticas, atravessar a cidade para ir até a casa desses padrinhos de Fatinha para vê-la. Já que ela estava sendo bem cuidada pelos padrinhos, que tinham boas condições financeiras e estava bem de saúde, para que se preocupar tanto? Não poderia se meter nessa história, era coisa de família, de parente. Então, melhor seria deixar tudo como estava. Essa mulher que cuidava de Fatinha e o esposo dela não eram muito simpáticos a ninguém. E se eles não gostavam muito de Paulina, Paulina também não gostava deles não, então evitava. Um dia, logo após amanhecer, a dona Maria Morou, a avó de Fatinha, chegou para visitar Paulina, para almoçar e fazer um pouco de fofoca e falar mal da filha Maria Brígida, a mãe da Fatinha. Eu acho que a velha se sentia preterida por causa dos amantes que a filha levava para casa. No fundo, ela queria que fosse dividido com ela. E ela queria também se divertir, caso
que era o caso com o tal do Sr. Antônio Franguinho, que ele era namorado da velha, mas era também da filha. Quando essa estava com alguém, ele dormia na cama da velha. Era tudo muito safado. Logo após o almoço, Fiinha, ou Paulina, foi para sua máquina de costura e Dona Maria sentou-se do lado e conversavam. Ela só dizia besteira. Para a costura render, Paulina nem prestava atenção no que a velha dizia, só tinha ouvido e olhos para a roupa que estava sendo costurada. Havia chovido bastante à noite, o dia estava úmido e quente. Havia lama nas ruas, o sol acanhado nem pusera seu rosto no céu. O mormaço fazia Paulina suar ali sentada em frente à máquina de costura, e de repente ela ouviu barulho de cascos de cavalo, que estacionara em frente à casa. E ela notou que alguém descera do cavalo. Os sentidos de Paulina estavam super aguçados. Desde bem cedo, ela estava incomodada por algo que ela não sabia o que era. Ela estava exausta, angustiada, cansada, estressada. E aquela velha Lília lhe contar coisas que não lhe interessavam, ela nem ouvia. A pessoa do cavalo abriu o portão e entrou no terreiro. Bateu com algo na porta da sala. Deveria ser o cabo do rei. Pelo jeito da batida, devia ser homem. Vovô, que estava no quarto da sala a ler a Bíblia, sentado na sua cama, deixou a Bíblia aberta e foi atender a porta. E disse: "Pois não?", indagou o velhinho ao rapaz que batera na porta. O coração de Paulina saltara no peito como um cabrito novato para pular a cerca. Ela sentiu uma vertigem e o peito doía muito, isso enquanto o rapaz falava com o pai dela. Mesmo sem ver o rapaz, ela sabia por intuição que algo ruim havia acontecido. O homem disse: "Dona Fiinha está? Preciso falar com ela." Vovô perguntou: "Da parte de quem?" O moço respondeu: "Da parte do Zé Eugênio, o matador de boi." Ao ouvir isso, Paulina pulou na cadeira, saiu da máquina e, num segundo, ela estava diante dele. "O que aconteceu?" Já falou ela transtornada. O rapaz feio, branquelo, gordo, de olhos verdes, parecendo um boto, baixou os olhos, não teve coragem de olhá-la nos olhos e disse, quase num sussurro. Ele parecia estar com medo dela. "A mamãe mandou avisar a senhora que a Fatinha morreu." Parecia que Paulina já esperava por isso. As mãos lhe sobravam. Ela não sabia o que fazer com elas. Sua vontade era esganar aquele rapaz, mas se conteve e a muito custo, e quase gritando perguntou: "Mas como que foi isso? Como que a sua mãe deixou isso acontecer?" O moço, assustado e tremendo, disse: "Eu não sei, dona. Só vim dar o recado." E foi saindo depressa para o cavalo que o esperava na rua cheia de lama. De boca aberta, Paulina ficou ali, sentindo tanta coisa. Precisava saber tudo, perguntar, mas o rapaz escapou dela, montou no cavalo e saiu em disparada, como um diabo que foge da cruz. A avó da criança, que era um pouco surda e não entendeu nada, enxergava pouco, não teve tempo de reconhecer o filho de seu primo. Paulina voltou de costas para a porta e deu de cara com a velha na sua frente e, quase tropeçando nela, despejou a triste notícia. Dona Maria, a Fatinha morreu. A sua neta morreu." A velha fez com de ombro o muxoxô e disse: melhor assim. Ela era preta, não merecia mesmo viver, não. Que bom que morreu, menos um para virar puta no mundo." A essa expressão da velha, Paulina desabou num choro convulsivo. Ela chorava mais pela dureza do coração da avó em relação à pobre criança que não pedira aquela velha má e amarga para ser sua avó. Que culpa tinha de pertencer ao mesmo DNA daquela velha bruxa? A avó não derramou uma lágrima sequer. Para ela foi como se dissesse: morreu a cadela do vizinho, aquela que pulava a cerca, que comia as galinhas do terreiro. Coitadinha. A família achava que havia se livrado de um problema. Uma neta que aquela velha nunca pegou no colo, nunca lhe dera uma chupeta ou uma mamadeira. Não importava que aquela família não gostasse dela. Ela iria até lá para dar o seu último adeus à criança que ela tentara de todas as formas fazê-la viver.
Ela trocou a roupa e saiu sozinha, apressada, sem falar com Dona Maria, deixando em sua casa. Saiu sem dar satisfações a ninguém e, revoltada pelo que ouvira, a deixara com muita raiva. Paulina talvez se sentisse culpada por ter interrompido um aborto. Aquela criança estava fadada a não existir, a sofrer e partir. Só à noite foi que Paulina voltou para casa. Estava quieta e triste. Comentou algumas coisas com o marido, mas com outras pessoas ela não tocou no assunto e tentou esquecer da melhor maneira possível. Ela guardou em seu coração mais esta decepção com os humanos, ditos e tidos como irmãos, como imagem e semelhança de Deus. Segundo rezava sua crença cristã, que todos somos filhos de Deus e que um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus, no tribunal de Cristo, sendo julgado pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Aí ela pensava, mas será mesmo? Então, era aquilo que ela aprendera na LBV, do Zarur, a crença da reencarnação, era o que mais forte e palpável eles tinham. Acreditavam piamente de que todos nós morremos e voltamos a reencarnar para acertar as contas com Deus, o Supremo Juiz. O rádio agora se tornara um amigo mais fiel que Paulina podia confiar. Vovô também aderira à nova religião, deixando para trás toda uma vida de tradição, de rituais da Igreja Católica. Ele já não acreditava mais em nada, dito pelos padres, abraçara de coração as pregações de Zarur. Ele e a filha passavam os dias a ouvir a programação da Rádio Mundial. De meia em meia hora havia as orações, era a bênção da água, saudações a Jesus Cristo e a Maria, sua mãe. A voz do pregador era mesmo paralisante. Qualquer pessoa, quando ouvia as rezas, punha-se de joelhos ao mesmo instante. Fazia quase que involuntariamente. Era quase que sem perceber. Aquela voz suave, firme e cativante, falando de um Deus de amor, que lhe dava todas as chances de ser feliz, de se curar, de perdoar, de ser perdoado. Isso era tudo que aquele bom velhinho, o pai de Paulina, ao quebrantado pelo tempo, pelo sofrimento, marcado pela vida, queria ouvir. Zarur trouxera alento àquela vida sofrida e cansada, com que fé vovô orava com ele. E os dias passavam, e sem consolo para tudo que a vida lhe negara, estava ali, num simples botão do rádio, que era girado para a direita, e a alegria da reza inundava o coração de quem estava por perto. Depois era só girar o botão da rádio para a esquerda, e todo o encantamento sumia no ar. Mas a essência da alegria e do prazer, na esperança da pouca felicidade, permanecia nos corações das pessoas. Todos, sem exceção, começaram a gostar da nova religião. Ensinava a caridade, o amor, o perdão. Não pedia nada em troca, não precisava dar satisfações a nada a ninguém. E assim até as crianças gostavam muito de tudo que ouvia. E melhor, João estava ainda sendo um bom marido. Ele, às vezes, tolerava algumas coisas dos filhos. Estava um pouco menos severo, menos violento. A mente de vovô estava cada vez mais lúcida, mas o corpo se deteriorava dia a dia. Sua alimentação diminuíra muito. Ele quase não comia, caminhava pouco, passava seus dias dentro de casa. Os netos viviam a sua falta. Tanto os filhos de Paulina quanto os filhos de Zezé, que vinham todas as semanas para estar com ele. O que mais as crianças gostavam era de brincar com o canivete do vovô. Mal o dia amanhecia, vovô se levantava, já vinha um e corria para perto dele. Ele pedia emprestado o famoso canivete. Inúmeras vezes a gente pedia e não devolvia, sempre esquecia no meio dos brinquedos. Mas vovô ficava de olho. Era só alguém deixar o canivete que ele ia lá, apanhava, limpava, fechava e guardava no bolso. Aí a gente voltava e pedia de novo emprestado. Se esquecia de que não o devolvera, mas voltava a vovô e tornava a pedir. Sorridente, vovô respondia: Ué, vai buscar lá onde você deixou. Claro que a criança não se lembrava de que havia largado em qualquer lugar, mas ele tinha certeza
que vovô pegara de volta e que estava em seu bolso. E de novo ele emprestava para ficar aguardando o momento certo para apanhá-lo, esquecido sobre algum monte de talo de inhame, de mamona, de angélica, que as crianças na certa esqueceria de novo. Mas vovô nunca negou seu canivete a nenhum dos netos. Tantas vezes foi pedido e tantas vezes ele foi emprestado. Outra marca registrada do vovô era o seu velho e fiel guarda-chuva preto de cabo de madeira envernizado. Ele não usava bengala, mas o guarda-chuva, que muitas vezes o defendeu de cães quando ele ia para a roça, para a casa de Zezé ou de seus compadres. Algumas vezes ele foi atacado por cães, mas nunca mordido, porque ele abriu o guarda-chuva de repente na cara do cachorro, que, assustado com o barulho do abrir e fechar das barbatanas e do tecido, corria a se esconder de medo. Porque não era todo dia que o cão vinha um velhinho abrindo e fechando aquele objeto estranho na sua direção. Vovô amava os animais, as pessoas, as crianças, as árvores, as flores, folhas, a natureza em si. Tudo para ele era presente de Deus. Gostava de conversar, de contar coisas de sua vida, do seu passado. De todos os netos, o que mais ficava ao seu lado era eu. A gente passava horas a conversar, eu a perguntar e ele a responder. Guilherme não dava muita atenção ao vovô, não. Era uma criança muito levada, muito agitada, não conseguia ficar parado por muito tempo num lugar só. Fátima era menor que eu, Arimateia era muito pequeno também, mas mesmo assim ele gostava de estar perto de vovô. Os dois se pareciam um pouco, tanto em fisionomia como em atitude. E os outros três menores, a Joaquina, a Joana e a Isabel, talvez nem se lembrem de vovô. Eram pequeninos quando ele faleceu. Eu aprendi a ler com os ensinamentos de vovô. Aprendi a tabuada, as contas de multiplicar por 2 números ou mais. Aprendi contas de dividir de 2 ou mais números. O que eu mais gostava era de escrever em algarismo romano, coisa que vovô me ensinou quando eu tinha 7 anos. Quando eu estava no 2º ano, que a professora foi ensinar na sala de aula, eu, toda orgulhosa, fui para a lousa ajudar a professora porque eu já conhecia tal escrita. Com vovô, eu aprendi a escrever o alfabeto, as primeiras palavras, antes de frequentar a escola. Aprendi a analisar frases, a reconhecer verbo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, pronomes e um monte de coisas que no futuro muito me ajudou no aprendizado da língua portuguesa. Isso depois que eu fui para a escola e continuei meus estudos. Vovô ensinava a leitura num livro chamado As Mais Belas Histórias. Era nele que eu aprendi a ler de carreirinha, juntando as letras. Um dia eu li uma história de bicho que fazia uma festa, aquela do sapo que foi na festa no céu e entrou dentro da viola do urubu. Eu lia sozinho e vovô escutava. Quando a palavra era difícil, eu não sabia, o vovô vinha em meu socorro. E no meio da história tinha um bicho que eu nunca ouvira falar. Era caxinguelê. Eu não sabia como se pronunciava a tal palavra. Lia, mas lia errado, sem a acentuação, fechar o som. Vovô, então, sem ver o que estava escrito, ouvindo da janela a leitura em voz alta, ele logo disse para mim: não se lê caxinguele, é caxinguelê, com acento. Eu ouvi a explicação e fiquei muito feliz e grata a vovô. Eu me senti a criança mais feliz do mundo. Como podia aquilo, o vovô tão velhinho e tão inteligente? Ele nem estava olhando o livro onde eu lia e sabia a maneira correta de ler. Será que ele conhecia o tal caxinguelê? Eu descansei o livro nos joelhos e indaguei ao vovô: vovô, o senhor já viu um caxinguelê? Como que é um caxinguelê? Aí ele respondeu: já vi muitos. É uma espécie de esquilo, parecido com um gato ou um gambá. Só que o rabo é bastante peludo e rosqueado, ou arrepiado para cima. Aquela explicação me deixou muito feliz. Vovô nunca me deixara sem uma resposta para as minhas perguntas. Eu pensava que como era bom ter um avô que era uma enciclopédia ambulante.